Bom dia a todos. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa manhã o início de uma mensagem que tem duas partes. Então, hoje é a primeira parte, no próximo domingo nós vamos continuar esse capítulo. E eu não sei você, mas a Bíblia o tempo todo ela fala com a gente de formas diferentes e cada vez que nós lemos ela, nós nos deparamos com um outro sentido, mesmo lendo o mesmo texto ou uma história muito conhecida por nós, né? E essa semana eu, em oração, também fui levado para um texto que eu conheço bastante, né, que é João capítulo 11. Eu gostaria de compartilhar com você hoje João capítulo 11. João capítulo 11, ele retrata a morte de Lázaro. Ele retrata a morte de Lázaro. E durante o tempo que eu vou dizer aqui para vocês, eu vou compartilhar alguns momentos onde Deus foi trazendo sentidos e situações diferentes sobre esse texto, que quando Deus colocou no meu coração para eu compartilhar, ele ainda não havia falado. Mas vamos ler lá, João, no capítulo 11, diz assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e da sua irmã, Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara com os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Até aí. O texto começa dizendo que havia esse homem chamado Lázaro. Esse homem, a Bíblia aqui retrata que ele era de Betânia, de um povoado onde Maria e a sua irmã Marta viviam. É interessante que aqui ele faz questão de dar referência sobre quem é esse Lázaro. E aqui, no meio, não só aqui em Vitimarsum, mas no meio menonita, eu sempre brinco que tem a conversa interminável, que é, você encontra alguém e fala, mas de que família você é? Você é parente de quem, né? Aí você vai dando referência de outras pessoas, daí as pessoas falam, eu conheço você, eu sei quem é, eu sei quem não é e tal e tudo mais, né? Isso não é algo só da nossa cultura menonita. Isso é comum em vários outros contextos, né? Às vezes, quando tem pessoas conhecidas, naquela região ou naquele lugar, nós damos a referência. Eu sempre brinco, eu passei a minha infância inteira na escola, o meu irmão ele é 2 anos mais velho que eu. E o meu irmão sempre foi a pessoa mais comunicativa, que era amigo de todo mundo e brincava com todo mundo. Então, ele era mais velho que eu, era uma pessoa muito conhecida, sim, porque ele tinha muitos amigos. Então, na escola, eu era o irmão do Rodriguinho. Eu não era o Marcos, né? Eu era o irmão do meu irmão. Então, isso é muito comum às vezes, né? Nós falamos, quem é o fulano? É o fulano, filho de tal, né? Os mais velhos já não é assim? Vocês não olham para os mais novos e falam, aquele ali é filho de tal, não é? Então, o Lázaro também era essa pessoa que as suas irmãs eram mais conhecidas do que ele. Por isso que ele coloca que era Lázaro, irmão de Marta e Maria. E aí, o autor também deixa bem claro que ela era aquela mulher que havia derramado, lavado os pés de Jesus e enxugado com o cabelo. E aí, também no início, também deixa bem claro, dizendo que essa era uma mulher que já havia demonstrado, por isso que talvez ela ficou muito conhecida entre os discípulos, porque ela teve um gesto totalmente diferente, um gesto incomum. Ela derramou algo muito caro, muito valioso para a época, aos pés de Jesus e enxugou com o cabelo, né? E quando a gente para pensar, ela enxugando os pés no cabelo, num lugar onde não havia botas, e sim sandálias, estradas de terra e barro. Então, imagina que o cabelo dela, junto com o óleo do perfume, que tinha azeite no meio das essências, junto com aquela terra, o final dessa lavagem, o cabelo dela ficou maravilhoso, né? As irmãs estão aí, já sabem, mais ou menos como ficou o cabelo dela. Então, ela ficou muito conhecida porque esse gesto... Obrigado, por isso que eu te amo, linda. Obrigado. Esse gesto ficou marcado na vida daquelas pessoas, porque teve essa mulher que teve uma atitude incomum. E essas mulheres agora também
mandam um mensageiro para falar com Jesus com a seguinte informação: aquele quem o Senhor ama está muito mal. O mensageiro vai levar uma mensagem agora e com a seguinte informação: Jesus, tem uma pessoa que você ama e não está bem. Eu não sei você, mas em alguns momentos nós recebemos notícias de pessoas que nós amamos. E essas notícias chegam para nós, às vezes negativas e pesadas, e às vezes com essa conotação de, olha, você tem um carinho especial por essa pessoa. Talvez você queira fazer algo. Talvez você queira encontrar essa pessoa. E ontem de manhã eu me deparei que há menos de um ano atrás eu vivi essa situação. Eu estava aqui, recebi uma ligação falando: olha, um amigo nosso, a quem você ama, está no hospital. E muito provavelmente não vai sair dali. Alguns conhecem, o Marco Aurélio conheceram. E essa notícia, quando chega com essa conotação, assim, olha, alguém que você tem um apreço, não está bem. Ela demonstra uma questão de urgência. Ela demonstra algo que, olha, você precisa se apressar. Não é só uma notícia quando nós compartilhamos no WhatsApp. Viu? Ora, igual a última vez que eu trouxe a mensagem aqui, eu estava me recuperando que eu tinha travado. Então, eu estava meio duro, assim, parecia um robô falando. Aí, no início, eu falei: irmãos, ora pela minha saúde. Mas é uma informação, tranquila, assim, como resfriado, uma dor de garganta. Mas quando, no contexto aqui, onde esse mensageiro teve que percorrer mais ou menos um dia de caminhada, mais ou menos 40 quilômetros de Betânia até onde Jesus estava, aí você pode olhar assim, um dia, esse cara é devagar, né? Não, irmãos, vamos lembrar que hoje em dia as pessoas andam essa distância em 8 horas em um terreno plano. Uma média, uma pessoa saudável, 8 horas num terreno plano no asfalto, faz esse trajeto, 40 quilômetros em 8 horas. Mas nós estamos falando num período onde se havia pedras, onde era terra, onde tinha montanhas e tal. Não era um trajeto tranquilo. Então, no mínimo, era um trajeto de 13 horas. Lembrando que à noite não tinha iluminação, lembrando que à noite não tinha como as pessoas se locomoverem, não havia lanterna para que as pessoas pudessem enxergar uma cobra no percurso, no caminho. Então era de costume que a caminhada ficava, o dia amanheceu até o dia se pôr para descanso, porque já fica perigoso demais. Então, você mandar alguém andar 40 quilômetros, um dia de caminhada, com a seguinte mensagem: olha, alguém que você ama não está bem. Ela tem exatamente essa conotação de, olha, urgência. E aqui traz uma outra mensagem também para nós, que essas famílias que sabia que Jesus tinha um carinho por eles, no momento de aperto, eles fazem o possível para que essa informação chegue até Jesus. Provavelmente eles gastaram recurso, porque enviar alguém até lá não era só um favor, era um dia de caminhada. E aí fica uma pergunta para você que está aqui hoje. Quando a situação aperta na sua família, para quem você corre? Os seus recursos, ele é injetado e ele é colocado para chegar a qual objetivo? Porque essa família colocou o recurso e a notícia com o objetivo de Jesus precisa saber do que está acontecendo. Não só como a notícia para um amigo a quem ama, mas sim com a notícia que se tem alguém que pode mudar a situação de Lázaro, esse alguém é Jesus. Se tem alguém que pode mudar uma situação de desespero na nossa família, esse alguém é Jesus. E essa notícia chega ali. Então, lá no versículo 3, então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele quem você ama está doente. E agora no versículo 4, ao ouvir isso, lembrando que foi um dia de caminhada até chegar onde estava Jesus. Então um dia depois essa notícia chega a Jesus. E ao ouvir isso, Jesus disse:
essa doença não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta e a sua irmã, e a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde ele estava. Não sei se você prestou atenção, mas Jesus amava essas pessoas. A informação que a família dá para Jesus já é tendo a certeza. Ao homem que você ama, a pessoa que você ama está doente. Quando agora essa notícia está chegando para Jesus, de novo nós temos assim, aquelas pessoas, a irmã de quem Jesus amava. Jesus amava aquelas pessoas. Então não há dúvida que Jesus, a pessoa de Jesus, tinha um carinho por essa família. Agora, nós precisamos lembrar de uma coisa. Nós vemos no momento onde parece que todo mundo que tem uma adversidade, todo mundo que passa por uma situação de saúde, as pessoas vão para a internet, vão para todos os lugares dizendo, se isso está acontecendo uma coisa ruim com você, é porque você está desagradando a Deus. Deus talvez não está te olhando como devia. Irmãos, o texto deixa bem claro que uma família na qual Jesus amava, uma enfermidade chegou até eles. A enfermidade chega, não sei se você sabe, mas eu tenho que dar uma notícia. Mas a enfermidade pode chegar na minha e na sua casa, isso não é a ausência de amor de Deus sobre as nossas vidas. Uma enfermidade, uma adversidade pode chegar na sua casa e na minha casa, e isso não significa que Deus nos ama menos. E às vezes nós temos essa tendência de, a partir do momento que chega algo terrível na nossa casa, nós começamos a olhar para os céus e olhar para lá e para cá e falando, Deus, o Senhor esqueceu que o Senhor nos ama? Por que o Senhor está deixando isso acontecer na minha casa? O Senhor me ama menos. E aí a gente começa a comparar, olha, por que na casa do outro isso não acontece? Porque Deus deixou de me amar, Deus está amando mais aquela família e menos a minha. Não, irmãos, depois do pecado, todos nós estamos sujeitos a dores, a enfermidades. E isso não é ausência do amor de Deus por você. E aqui essa história, nós vamos ver e entender que essa situação, na verdade, foi para revelar o quão Deus nos ama e quão Deus amou e continua amando essa família. Então a adversidade, o mal, uma enfermidade chegar à sua casa, não é a ausência do amor de Deus. Porque olha, quando continua o texto, Jesus ainda lá no versículo 3 vai dizer que Jesus amava essas pessoas e quando soube ele ficou ainda mais 2 dias. Jesus amava, mas quando a notícia chegou, Jesus não saiu desesperado. Ele para e aí nós podemos especular talvez por que Jesus esperou, por que ele não correu. Irmãos, nós vamos ver o texto, continuar a história, e nós vamos ver que, na verdade, se Jesus tivesse corrido, não ia adiantar em nada, porque depois, lá no final do texto, quando Jesus chega, as irmãs de Lázaro falam, Senhor, já fazem 4 dias que ele morreu. 1 dia para a mensagem chegar, Jesus ficou 2 dias lá, mais 1 dia para ele voltar, os 4 dias. Então, se Jesus tivesse corrido no momento que ele chegou, não iria ter mudado absolutamente em nada a situação. Jesus fica 2 dias. Mas eu quero perguntar para você, a família que estava gritando e mandando um mensageiro para que Jesus chegasse, sabia dessa informação? Não. Era uma família que simplesmente estava lamentando a morte de um ente querido. E não sabia que Jesus já sabia ou não. E os dias passaram 1, passaram 2, passaram 3, e provavelmente a pergunta ficou, cadê Jesus? Se Jesus estivesse aqui antes, isso não teria acontecido. E se Jesus tivesse chegado, mas ele não chegou nem para nos dar um abraço. Era de costume, irmãos, na cultura judaica, se esperar mais ou menos 3 dias, que se acreditava que até o 3º dia a alma ainda poderia estar sobre a pessoa que faleceu.
E aquela família que está, nossa, será que vai ter uma esperança? Não sabe que Jesus está sabendo da situação. E que os planos de Deus acontecem além dos nossos planos. Jesus fica, e aí nós não sabemos por quê. E agora eu quero que você olhe para esse cenário agora, nesse momento, dessa família, com um ente querido que morreu, pediu para chamar Jesus, não deu tempo, eles estão agora chorando, lamentando, estão de luto, porque alguém querido se perdeu. Eles estão ali com o coração pesado. E agora o texto vai nos colocar um outro cenário, né? Um outro momento. Essa cena está acontecendo aqui, e agora ele nos chama para uma outra cena que está acontecendo em outro lugar. Jesus lá com os seus discípulos. E depois disso, que Jesus fica 2 dias, lá no versículo 7, ele diz assim, mas depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. E aí esses disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá. O que eles estão falando aqui? Isso aconteceu lá no capítulo 10, lá no capítulo 10, nos versículos, no finalzinho, lá no capítulo 10, no versículo 39, quando Jesus ele cura uma pessoa, e aí agora os judeus tentam apedrejar Jesus. E eles precisam sair dali, porque agora Jesus e os discípulos estão numa situação difícil, onde a sua vida física corre perigo. Então agora nessa outra cena aqui, Jesus olha para os discípulos e fala, então, nós vamos voltar. E eles falam, voltar para onde? Lá onde o pessoal pôs a gente para correr à base de pedra. Olha a reação dos discípulos, mas mestre, você quer voltar para lá? Mesmo assim você quer voltar para lá? É engraçado nós vermos a incoerência, né, dos discípulos preocupados, tipo, como se eles estivessem dando uma informação diferente que Jesus não sabe. Tipo, Jesus, espera aí, deixa eu pôr você em sã consciência. Você está muito empolgado, Jesus. Lembra que os caras lá colocaram a gente para fora à base de pedra. Jesus, calma, vamos respirar. E aí Jesus olha e fala assim, não... mas esses disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te. No versículo 9, Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Aí Jesus de novo responde com parábolas. Eles estão preocupados porque a sua vida física corre perigo. Fala, Jesus, você perdeu a cabeça. Nós vamos voltar para aquele lugar. E aí Jesus fala, bom, vocês estão com medo? Quem anda de dia não tem medo. Agora quem anda de noite tropeça. E aí a gente precisa lembrar que Jesus aqui está fazendo, entre várias outras referências que nós podemos aplicar, mas principalmente lembrando que Jesus fala que Ele é a luz que brilha sobre os homens. E aí o que Jesus está dizendo assim, quem anda comigo não vai tropeçar. Você está com medo de algo dar errado? Eu sou a luz dos homens. Quem anda comigo não vai tropeçar. Qual é o medo que você está achando que você vai passar? Qual é a dificuldade que você está achando que você vai encarar na sua vida? São homens vorazes tentando tirar a nossa vida? Você está com medo deles? Você não está lembrando com quem você anda? E aí Jesus fala, quem anda à noite tropeça. Quem anda fora do cuidado e do agir de Jesus tropeça. E se você quer continuar batendo na sua cabeça, continua andando fora de Jesus. Mas agora ele fala assim, calma, vocês estão preocupados? Por quê? E aí Jesus, depois dessa parábola, ele fala, depois de dizer isso, Jesus prossegue dizendo, nosso amigo Lázaro adormeceu, e eu vou até lá para acordá-lo. E aí os discípulos respondem, Senhor, se ele dorme, ele vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os discípulos pensavam que ele estava falando simplesmente de sono. É comum você e eu, nós ouvirmos as pessoas falarem de morte como um sono. A pessoa dorme, está dormindo. E às vezes a gente fala, a pessoa dormiu, né? Mas o cristão que lê as Escrituras sabe que uma pessoa, quando ela morre, ou ela vai estar com Cristo ou não. Mas é comum essa expressão, usar a pessoa dormiu. Por isso que os discípulos falam assim, Jesus, o pau quebrou lá. Os caras tentaram tirar a nossa vida, Jesus. Você quer que a gente volte para lá?
Aí Jesus fala, não, ele adormeceu. Então, Jesus, se ele está dormindo, ele vai acordar, fica tranquilo, Jesus. Se ele está só dormindo, mais um motivo, vamos ficar quietinho aqui, estamos na paz, vamos descansar. 2 dias aqui que a gente está aqui, sem ninguém querer jogar pedra na gente, Jesus. Não vai voltar para lá, não chega para a galera bolsonarista e fala, Lula, não vai fazer isso, Jesus. Não chega para os petistas e fala, ei, Bolsonaro, não, Jesus, está causando confusão, Jesus. E aí Jesus continua e fala assim, ele diz agora claramente, né? Lázaro morreu, no versículo 14. E é para o bem de vocês que estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até lá. Irmãos, nesse cenário aqui do início, nós temos uma família triste, desesperada, sem saber o que vai acontecer. E o que acontece é morte. Lázaro morre. Jesus recebeu a notícia que ele estava doente. E 2 dias depois, Jesus fala para os seus discípulos agora aqui nesse cenário, não, a notícia de que ele está doente, na verdade, ele morreu. Só que enquanto aqui a situação é de luto, de pesar no coração, de lágrimas, aqui nós temos homens, assim como eu e você, tentando olhar a situação pela nossa razão. Olhando para aquela situação e falando, Jesus, não vale a pena, vamos calcular a situação aqui, não vale a pena uma pedrada para a gente ir lá acordar Lázaro que está com sono. O cálculo não fecha. Aqui nós temos homens olhando para aquilo que é o seu benefício próprio ou não, assim como eu e você. Porque ele fala, peraí, nós voltarmos lá por causa de Lázaro, não vale a pedrada, Jesus. Não vale. Olha a consciência de amor que esses discípulos têm pelo próximo. Sabe qual é? A mesma que eu e você. Se for para alguém se prejudicar, eu prefiro que seja você do que eu. Se é para alguém se dar mal, é melhor que seja você, porque eu não. E nós temos, às vezes, esse tipo de pensamento e mentalidade até dentro da igreja. Por que a gente tem que falar, às vezes, irmãos, deixa o idoso primeiro. Irmão, se tinha um lugar que a gente não precisava falar isso, era dentro da igreja. Irmãos, cuida, deixa o visitante, seja educado. A igreja não é só tua, a igreja é dos filhos do Senhor Jesus. Nós precisamos falar essas coisas óbvias dentro da igreja. Sabe por quê? Porque o nosso coração é assim como desses homens. Dentro desse cenário, falando, olha, dentro dessa realidade, eu não me coloco a perder por causa de alguém. Eu não me coloco em risco por causa de outra pessoa. Se ele está dormindo, o problema é dele. E aqui ainda tem um outro agravante, irmãos, que nós precisamos tomar cuidado. E que a maioria das vezes a gente não consegue prestar atenção. É que muito provavelmente Lázaro e essa família, eles eram pessoas de recurso. Pessoas bem-sucedidas, pessoas que tinham recurso. Nós vemos isso por causa das situações onde eles ungem a Jesus, desperdiçando algo de muito valor que poucas pessoas tinham acesso, como óleos e perfumes. Depois, Lázaro ele é enterrado dentro de um sepulcro. Era só pessoas também que tinham recurso que conseguiam enterrar pessoas dessa forma. Quem não tinha recurso tinha que ser enterrado dentro da terra igual as outras pessoas. Então, muito provavelmente, também era uma família que tinha recurso. Consegue mandar um mensageiro, tinha óleo, tinha lugar para enterrar sua família. E, naturalmente, nós não temos compaixão das pessoas que têm mais recurso que nós. Muito pelo contrário, nós justificamos, deixa, a pessoa vai se resolver. Como se quem tem mais dinheiro tem menos problema. Dentro do aspecto de essencial, de necessidade básicas, é claro, comida, alimento, vestimento, moradia, é claro que essas pessoas vão ter mais do que nós. Mas nós esquecemos que Jesus veio para sarar todas as nossas necessidades, e principalmente a da alma. E esses discípulos estão também, assim como eu e você, dentro desse cenário, olhando, nós vamos voltar lá por causa de Lázaro, Jesus. Se ele está dormindo, eles vão mandar alguém para ajudar ele. O que você quer fazer lá? Jesus, essa conta não fecha. Por que nós vamos ter compaixão com essas famílias aí? Já percebeu o quanto quando alguém que tem dinheiro está sofrendo, você não fica tão compadecido como quando alguém que está morando na rua? Não é assim?
É claro que eu volto a dizer, existem necessidades básicas diferentes. Mas o amor que nós temos que ter um pelos outros não tem condição de classe, cor ou credo. Ele tem que ser igual para todos. Para o que tem menos acesso e o que tem mais recurso. Mas esses homens nesse cenário estão aqui. E Jesus deixa esses 2 dias para trabalhar na vida desses irmãos, dizendo, olha, que bom que isso aconteceu. Jesus fica triste, mas ele fala, essa situação foi boa, para quê? Para que vocês sejam ensinados, para que vocês sejam ministrados, sobre vocês estarem caminhando com Cristo Jesus e obedecendo esse mestre a quem está com vocês. E aí nós temos uma declaração de fé incrível de Tomé, que é conhecido como o incrédulo, não é? O que precisa ver para crer. Olha lá no versículo 16, ele fala assim, o Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. Ele fala assim, meus irmãos, o pau vai quebrar e a gente pode ser que a gente não volte vivo, mas é lá que a gente tem que estar. Não tem garantia de volta mesmo não. Mas é para lá que nós vamos. O que eu quero, irmãos? Que você olhe para esses 2 cenários. Essa família, essas pessoas aqui e os discípulos aqui. É que no meio ao sofrimento, eu e você, assim como essas pessoas, nós somos incapazes de enxergar o agir total de Deus nas nossas circunstâncias. Aqui nós temos pessoas de luto, dias esperando para ver o agir de Jesus. Mas enquanto elas não estão vendo isso, Jesus não está deixando de agir. Porque enquanto elas não estão vendo o agir de Jesus aqui, no meio da sua dor, Jesus está aqui, lá do outro lado da história, ministrando e ensinando a vida dos discípulos sobre vocês precisam crer em quem eu sou e o que eu faço. Essa situação, essa doença não é para a morte, mas é para a vida. Talvez o que você está passando e passou, até hoje você se pergunta, Deus, por que você permitiu? Por que você não atendeu o pedido que eu fiz para você? Genuíno. Eu quero perguntar para você, você sabe quanto Deus estava agindo no outro lado da história que você até hoje talvez não saiba? O quanto talvez o seu momento de maior lágrima está sendo um momento da pedagogia transformadora de Deus na vida de outras pessoas? Irmãos, eu tenho certeza que quando nós chegarmos no céu, nós vamos encontrar outras pessoas que vão dizer assim, naquele momento que você estava passando por isso, Deus se revelou a mim e por isso eu estou aqui. Naquele seu momento de choro, Deus estava se revelando ao meu coração com risos. E por isso eu estou aqui. Nós não conseguimos ver o agir total de Deus, irmãos. Mas o fato de você não enxergar o agir de Deus sendo resposta do jeito que você queria, não significa que Ele não está atuando e agindo na vida de outros irmãos lá do outro lado, onde nós nem estamos enxergando. Por isso que a espiritualidade cristã não é uma espiritualidade que descarta o sofrimento, mas sim que entende que Cristo se faz presente em toda e qualquer circunstância da existência humana. Não existe um lugar, não existe um momento que Deus não seja revelado e seja revelado de forma poderosa. Não existe. Mesmo que você não veja, mesmo que você não enxergue, mesmo que o seu coração ainda seja de choro, de dor, Cristo está se revelando nesse exato momento para outras pessoas dizendo, olha, aquela situação não é para a morte, é para a vida. Eu quero continuar essa história, para que você veja o que Jesus continua fazendo depois dessa situação. Mas eu quero que nessa manhã você saia daqui com a certeza de que o seu sofrimento não é para a morte, ele é para a vida. Sabe por quê? Esse foi o último milagre de Jesus. Tirando antes de começar todo o seu período agora de ir para a cruz. E nesse momento, nesse último momento, ele faz exatamente aquilo que Deus iria fazer com ele. Morrer, ressuscitar no terceiro dia.
Jesus ressuscita Lázaro. Jesus se revela no sofrimento. O seu sofrimento não é para a morte, é para a vida. Por isso que nós cremos, porque Jesus está fazendo nova todas as coisas e Jesus ressuscita. Por um ponto final em toda e qualquer adversidade que você estejamos passando. A questão é, você pode crer que Jesus tem poder para isso. E ter o seu coração, ainda que apertado, ter ele refrigerado por Jesus, no momento de maior dor. Mas você pode também achar que toda dor só tem um princípio de fazer só você sofrer. E esse caminho é tão triste, porque esse caminho é para as pessoas que não têm Jesus no coração. Eu quero que você saia daqui com a certeza disso. Nós vamos ler e vamos entender no próximo domingo o que Jesus termina fazendo. Mas eu quero que você, talvez que está aqui, igual essa família, talvez no momento que você só vê, o cheiro é de morte. O cheiro já é de tudo deu errado. Jesus não se fez ausente do seu pedido por conta disso. E você que talvez está aqui, ainda querendo olhar para as circunstâncias com o seu olhar humano, saiba que enquanto você não olhar para aquele que caminha com você de dia e de noite, você vai continuar achando que a vida é sobre as suas contas, é sobre a sua lógica humana. E ela não é. Ela é sobre caminhar com Jesus. A ponto de, no final, nós temos a conclusão que Tomé, vamos lá então, para morrer com Jesus. Por quê? Porque se no final do caminho é a morte que for vir, o caminho com Jesus é o melhor que eu posso trilhar. Não tem outro. Porque esse é o caminho da luz. É com Cristo Jesus. E Cristo é tão bom que não é isso que ele faz com nenhum dos discípulos. Ele ressuscita. Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos nessa manhã lembrar que o Senhor é um Deus que se faz presente em todos os lugares e todos os momentos. E não há, Deus, um lugar que o Senhor não esteja derramando, Senhor, a Tua graça e o Teu favor. Senhor, nós somos como essas pessoas. O nosso coração chora, se aperta e lamenta na dificuldade, na adversidade, na morte, na doença. Mas nós queremos lembrar, nesse momento, do Deus que pode fazer tudo e faz tudo. Sabendo que mesmo que o Senhor não faça no momento em que nós estamos pedindo, o Senhor já fez na cruz, o Senhor já ressuscitou. Que privilégio que nós temos, Deus, de sabermos que as nossas dores, ela não tem um princípio em si só. Ela deve mostrar que nós temos um Deus que está além do nosso sofrimento. Senhor Jesus, também nos ajuda, porque o nosso coração é humano, o nosso pensar, o nosso olhar, a nossa vontade de querer fugir dos problemas, ele é muito grande, Senhor. Mas nós queremos ser obedientes a Ti. E ainda que nós sejamos levados para a situação que representa uma maior adversidade, nós queremos fazer se o Senhor estiver lá. Se o Senhor está conosco, nós não queremos fugir de nada, Senhor, porque em Ti nós temos tudo o que nós precisamos. Obrigado, Deus, por essa manhã. Que o Senhor continue se revelando ao nosso coração. É a minha oração no nome de Jesus. Amém.